Você está ouvindo Valente, uma série bíblica baseada na história de Jefité, protagonizada por Humberto Pereira. Episódio 10, Emboscada. O presidente Jefité tinha as mãos grossas, calejadas pela empunhadura da espada. Seu corpo estava cheio de marcas das batalhas, mas no conselho de anciãos ele não tinha nenhum traquejo político, como seus irmãos Meroc, Gotan e Bison. Apesar de ser habilidoso na arte da guerra, na política faltava articulação e malícia. Havia um lugar na porta da cidade onde ficava uma enorme cadeira de madeira com desenhos entalhados nela. Era lá que tradicionalmente se assentava o juiz da cidade, e as pessoas comuns do povo iam discutir questões de direito, como uma cabra que invadiu a plantação de milho do vizinho ou um contrato não cumprido, coisas assim. O domingo e a segunda, Jefité passava no conselho, decidindo questões administrativas. Na terça, na quarta e na quinta, ele se assentava na cadeira de juiz e julgava as questões do povo. O sábado era dedicado a Yahvé, e na sexta-feira ele ficava em casa, dando total atenção à sua esposa Naila. A bem da verdade, as decisões políticas e administrativas de Jefité não eram as melhores. Durante toda a sua vida, ele sempre havia resolvido seus próprios problemas pelo fio da sua espada e não pela habilidade no relacionamento pessoal. Muitas vezes, para decidir casos de gileaditas que o procuravam, ele preferia enviar seus homens e resolver na força. Isso muitas vezes criava mais injustiças e o povo vivia comentando. A verdade é que a gestão política de Jefité à frente do conselho estava desastrosa e a região de Gileade estava sofrendo com pouquíssimo desenvolvimento social. Nirim e Azel, filhos de Maldom, haviam entrado para o conselho de anciãos. Eles eram habilidosos na arte da manipulação de pessoas. Tinha muito traquejo político. Azel disse ao ancião Nolan: Nolan, a permanência de Jefité à frente do conselho está cada vez pior. Não conseguimos aprovar a compra de madeira de Efraim para nosso vilarejo. Parece que Jefité tem mágoa pela traição do pai dele, Gileade, na casa de Diná. Tudo que tentamos comprar para nosso vilarejo, ele barra. Jefité é um bom homem, Azel. Ele só está meio perdido na vida pública, mas ele pega o ritmo, respondeu Nolan. O velho ancião de honra, Nabuque, filho de Metrata, com sua longa barba branca e cabelos caídos aos ombros, de cajado na mão, aconselhou Jefité. Jefité, muito cuidado com Nirim e com Azel, filhos de Maldom. Eles herdaram a maldade do pai, mas também são habilidosos articuladores na política do conselho. Nabuque, ainda lembro da minha mãe Kedacha contando as histórias de maldade do velho Maldom e como ela sofreu na mão daquele crápula. Não vou com a cara de Nirim e de Azel, eles são farinha do mesmo saco. Quando penso nas histórias que minha mãe contava, de tudo que ela sofreu naquele vilarejo, tenho repulsa de todos eles. Zafon era um planalto lindo, ficava ao norte de Israel. De lá se podia ver toda a extensão das tribos. Aquele planalto era o lugar onde se tinha a sensação de ser dono do mundo. Uma versão antiga da Bíblia diz que foi de lá
que o rei babilônico, como uma referência a Lúcifer, imaginou ser igual a Deus. O texto diz assim: afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Nirim e Azel haviam organizado lá em Zafon um grande encontro dos conselheiros de anciãos das tribos de Israel. O evento estava esplendoroso. Todos os anciãos de conselhos de todo Israel estavam lá. No meio do evento, depois de muitas bebidas, Azel chamou em particular Gael, presidente do conselho de Efraim, e disparou: Gael, os guerreiros efraítas são os melhores de Israel. Jefité tinha a obrigação de convocar vocês para a batalha contra os amonitas. Vocês mereciam receber os louros dessa vitória. Jefité tem sido um péssimo presidente. Por causa dele, não conseguimos fechar nossos negócios com a tribo de Efraim. Naquela noite, Azel envenenou tanto o coração do presidente Gael que o Efraíta juntou alguns guerreiros e foi tirar satisfações com Jefité. Ele gritou puxando a espada: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Jefité respondeu: Gael, quando voltei de Tobi, tive uma grande discussão com o rei amonita Naás. Fui sim até Efraim, convoquei vocês, mas vocês não se dispuseram a lutar contra os amonitas. Quando vi que vocês não iam nos ajudar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E Iavé os entregou nas minhas mãos. Então, por que essa briga toda agora? No dia seguinte, Gael deixou o evento e voltou apressadamente com a sua comitiva para Efraim. Lá ele reuniu o conselho e berrou: nós não vamos tolerar mais Jefité. Esse bastardo está impedindo nossos negócios e acha que é melhor que todos nós. Estamos perdendo contratos importantes com Gileade, porque esse presidente bastardo tem traumas de infância. Vamos reunir nossas tropas e atacaremos Gileade. Vamos arrancar Jefité da cadeira da presidência do conselho. Vamos matá-lo. Gael determinou ao comandante das tropas efraítas que marchassem contra Gileade. Ele estava ensandecido. Também reuniu alguns guerreiros e mandou matar os gileaditas que viviam em Efraim. Vocês, gileaditas que moram em nossas terras, são desertores de Efraim. Vocês merecem a morte. Efraim ficava na Cisjordânia, além do rio Jordão, enquanto Gileade se localizava no norte das tribos de Gade e no sul de Manassés, daquém do rio. As tropas efraítas atravessaram o rio Jordão em barcos e, quando chegaram do outro lado do rio, viram as tropas de Tobi, guerreiros fiéis a Jefité, que haviam ficado com o comandante Jefité em Gileade. Meucane, filho de Niabe, estava à frente, montado num cavalo. Ele parecia um leão. Homens, esses fazendeiros efraítas vêm sobre nós, mas o que eles vão encontrar? Guerreiros de Jefité, esses efraítas não dormirão mais com as suas mulheres. Ataquem! Gritou Meucane. O que se viu a seguir foi um massacre. Os guerreiros de Jefité eram muito mais preparados que as tropas efraítas. Não demorou para a buzina efraíta tocar o toque de recuar e o comandante gritou: Recuar, recuar, voltem, voltem! Os efraítas correram até chegar no rio Jordão, onde haviam deixado os barcos. Mas Jefité já havia enviado homens para ficarem no rio, próximo aos barcos. Quando os efraítas chegavam para pegar o barco,
os guerreiros de Jefité perguntavam: Você é efraíta? Se respondessem que não, os guerreiros de Gileade lhes mandavam: Então diga Shibolete. Se dissessem Sibolete, pelo sotaque efraíta, eles o agarravam e o matavam no rio. Assim, naquele tempo, foram mortos 42 mil efraítas. Jefité reuniu alguns guerreiros de sua confiança e determinou: Quero que vocês vão a Efraim e matem Gael. Gael estava sentado na sala do conselho quando os guerreiros de Jefité entraram e o decapitaram. As notícias da derrota dos efraítas e da morte de Gael rapidamente chegaram na cidade de Gileade. Quando o mensageiro anunciou a vitória de Jefité e que Gael estava morto, Nirim e Azel apenas se entreolharam sem falar uma só palavra. Os anos que se seguiram foram anos de paz para todo Israel. O rei de Amon, no leste, o rei de Moabe, no sudeste, e o rei da Síria, no norte, enviaram tratados de paz para Jefité. Ninguém ousava atacar Israel. Mas o desenvolvimento político e social da região de Gileade deixava a desejar. Faltava traquejo político ao presidente Jefité. Nirim e Azel usavam essa fraqueza de Jefité para fazer constantes conspirações dentro e fora do conselho. Ramatical tinha sido o comandante do exército de Israel. Ele havia desaparecido no primeiro ataque dos amonitas, mas o que se falava em boca miúda, nos cochichos das esquinas, era que ele havia se escondido. Agora, com a grande vitória de Jefité sobre Amon, ele reapareceu. Era visto aqui e acolá, dissuadindo alguns guerreiros, tentando retomar parte das suas tropas. Nirim e Azel o procuraram e disseram: Ramatical, você já foi o comandante do exército de Israel, até que Jefité apareceu e olha no que nós nos metemos. Ele impede nossas negociações e não conseguimos nada para as nossas terras. Mas as tropas são devotadas a ele. Precisamos fazer alguma coisa. Azel perguntou: Quantos homens ainda são leais a você, Ramatical? Azel, tenho uns 150 homens que ainda são leais a mim. O que eu pedir, eles farão. Nirim e Azel abriram um bornal com peças de ouro dentro. Ao abrir o bornal, o ouro reluziu nos olhos de Ramatical. Ramatical, esse ouro é seu. Vamos fazer com que Jefité desça pelo desfiladeiro de Micmais e lá você e seus 150 homens vão matá-lo. Não quero que Jefité chegue vivo do outro lado de Micmais. Se Jefité morrer, o caminho estará livre para você reassumir o exército. Nirim e Azel foram pessoalmente ao vilarejo de Sucote, no sul, próximo ao Mar Morto, e com extrema sagacidade articularam para que Ninak, o líder do vilarejo, convidasse Jefité para que fosse homenageado no seu 6º ano de governo. Ninak, estamos aqui porque queremos que aconteça aqui em Sucote uma festa de comemoração pelo 6º ano de governo do nosso querido presidente Jefité. Mas não queremos que ele saiba que somos nós que viemos pedir, para não parecer que estamos bajulando o nosso presidente. Queremos que essa honra seja sua. Ninak era um ancião simples, sem perspicácia política e com um largo sorriso no rosto. Se sentindo honrado pelo pedido dos anciãos Nirim e Azel, logo marcou a data e enviou um mensageiro levando o convite a Jefité. O presidente Jefité comentou com Nabuque:
Nabuque, Ninak me convidou para uma homenagem pelo meu 6º ano à frente do conselho. Quero que você prepare uma comitiva para irmos a Sucote daqui a 5 dias. Eles estão preparando uma comemoração lá. Ninguém sabia que Nirim e Azel estavam por trás daquele convite. Pior, que havia uma trama diabólica contra a vida do valente. No dia da viagem, Nabuque pessoalmente organizou a comitiva de anciãos e pediu a Meucane alguns guerreiros para os escoltarem. Meucane iria ao lado de Jefité. Eram como dedo e unha. Nabuque insistiu. Vamos a Sucote. Vamos lembrar que há 6 anos Iavé nos livrou dos amonitas pelas mãos de Jefité. Todos subiram nos seus cavalos e já tinham começado a trotar os cavalos quando 3 homens apareceram e um deles gritou desesperadamente. Presidente Jefité, preciso que julgue uma questão urgente, senão minha filha irá morrer. O marido dela acha que ela o traiu, que ela estava na casa de um amante, mas ela tinha ido na minha casa. Eu tenho testemunhas, mas o marido dela não quer me escutar. Eu disse que o nosso presidente ouviria as testemunhas e julgaria o caso, mas ele disse que se não resolver hoje, vai matá-la. Eles estão vindo para cá agora. Os outros 2 homens disseram: Somos testemunhas. Ela estava na casa do pai, sim. E agora o marido quer matá-la, achando que ela estava na casa de um amante. O homem continuou. Não quero atrasar a viagem da comitiva. Preciso apenas que o presidente fique por uns minutos para julgar o caso. Podem ir. O presidente Jefité é um guerreiro forte. Alcançará vocês rapidamente. Meucane olhou com extrema desconfiança aquele rapaz. O guerreiro estava sentindo o cheiro da mentira no ar. O ancião Nabuque disse: Vamos todos esperar nosso presidente. Mas Nirim e Azel gritou, batendo na garupa do cavalo de Nolan, que começou a trotar. Vamos. Esse homem tem razão. O presidente é um guerreiro. Com poucos galopes, nos alcançará. Os cavalos de Nirim, de Azel, de Nolan e de alguns outros anciãos começaram a trotar, se afastando de Jefité. E a contragosto de Nabuque, a comitiva com a escolta de guerreiros começou a jornada, deixando Jefité para trás. O que ninguém sabia era que havia sido Nirim e Azel que haviam contratado aqueles homens de seu vilarejo para atrasar Jefité, para que ele não saísse junto com a comitiva. A história toda era uma grande mentira. A comitiva de anciãos, escoltada pelos guerreiros de Jefité, foi-se pelo caminho, descendo em direção a Sucote, pelo caminho margeando o Jordão. Meucane ficou ao lado de Jefité. Homem, onde está a sua filha? Eu não tenho o dia todo. Meu presidente, minha filha já deve estar chegando com seu marido. O senhor é o juiz da cidade. Só o senhor pode decidir o caso. Passado uns 30 minutos, sem que a mulher tivesse chegado, Jefité berrou. Não vou esperar mais. Diga ao seu genro que se ele tocar num fio de cabelo da sua filha, ele verá a lâmina da minha espada quando eu voltar. Jefité e Meucane saíram em disparada, galopando apressadamente, pensando alcançar a comitiva. Quando estavam distante uns 5 quilômetros, um rapaz que estava parado no caminho começou a acenar pedindo que Jefité e Meucane parassem. Presidente, o ancião Nabuque pediu para eu esperá-lo aqui para avisar que a comitiva desceu pelo desfiladeiro de Miquimais. Eles vão esperá-lo depois do desfiladeiro. Nirim e Azel haviam dado um alto valor em prata para o rapaz mentir a Jefité. Meucane olhou dentro dos olhos daquele rapaz e sentiu que alguma coisa estava errada.
Jefité, sinto a mentira nas palavras desse rapaz. Nabuque jamais desceria pelo desfiladeiro de Miquimais, ainda que a comitiva esteja com os nossos melhores guerreiros. Miquimais é o lugar perfeito para uma emboscada. É certo que Nabuque levaria a comitiva pela rota comercial do Jordão, o caminho dos viajantes. Lá é muito mais seguro. Jefité sabia que Meucane tinha razão, mas a dúvida estava plantada. Não poderia descer em direção ao caminho dos viajantes, margeando o Jordão. E se de fato Nabuque e a comitiva estivessem esperando no final do desfiladeiro, fazê-los ficar parados lá seria colocá-los em enorme perigo. Jefité ponderou por alguns segundos e decidiu. Meucane, não temos escolha. Vamos atravessar o desfiladeiro de Miquimais. Meucane e Jefité puxaram suas espadas da bainha e começaram a atravessar o desfiladeiro com um olhar minucioso, de um lado a outro. As espadas estavam entesadas em suas mãos. Miquimais era um corredor com altas paredes rochosas de um lado e outro. Aquele desfiladeiro tinha sido palco de várias emboscadas. Era o lugar perfeito para ladrões se esconderem e assaltar os viajantes. Ninguém ousava atravessá-lo sem uma boa escolta de guerreiros. Jefité, não estou gostando nada disso, disse Meucane, olhando o corredor com altas paredes rochosas. Seu instinto de guerreiro estava ativado, lhe dizendo que algo estava errado. Quando estavam quase no meio do desfiladeiro, os ouvidos apurados de Meucane e de Jefité ouviram barulhos de pisados. Repentinamente, de trás de uma pedra, a uns 5 metros à frente deles, 3 guerreiros se levantaram, entesando os arcos e, num súbito, dispararam suas flechas em direção a Meucane, sem dar chance para que eles se desviassem. As 3 flechas, com pontas afiadíssimas de ferro, atravessaram o peitoral da armadura de Meucane, cravando quase até a metade no peito do guerreiro, e o gosto de sangue logo veio à boca. Num salto veloz, Jefité desceu do cavalo, amparando Meucane e colocando-o com as costas no chão. Meu irmão, aguente firme. Vou tirá-lo daqui, disse Jefité, segurando firme a mão de Meucane. Mas o guerreiro respirou ofegante, até que expirou, fechando os olhos, encerrando sua jornada aqui. Meucane estava morto. Um urro, como Jefité nunca havia gritado, ecoou fortemente pelas paredes rochosas do desfiladeiro de Miquimais. Em segundos, o valente se ajeitou para se levantar, mas sem dar tempo, quando ainda estava ajoelhado diante do corpo de Meucane, outras 3 flechas com pontas de ferro acertaram as costas de Jefité, que sentiu como um empurrão para frente. O gosto de sangue veio à boca e um calafrio percorreu todo o seu corpo. Rapidamente, cerca de 150 guerreiros fiéis a Ramatical saíram detrás de algumas pedras e cercaram Jefité. O próprio Ramatical estava lá, em pé, assistindo tudo sobre uma pedra. Jefité se levantou com as flechas cravadas em suas costas, cercado pelos guerreiros de Ramatical, e tentou erguer sua longa espada, mas percebeu que a vista ficou turva, embaçada. O sangue começou a escorrer pelo canto da boca. O valente reuniu as forças que tinha e, quando novamente
tentou levantar a espada para enfrentar os guerreiros, sentiu uma espada atravessar suas costas até que a ponta vazasse na frente, no seu peito, às suas vistas. Ele olhou para a ponta da espada, vazada em si, e lentamente se virou para ver quem a empunhava. Era Abineel, o mesmo guerreiro que ele havia salvado da morte, do grupo de amonitas na Grande Guerra. Por uns segundos, Jefité olhou para Abineel com surpresa, até que o seu corpo caiu ao chão perante Abineel. Era o fim do valente. Do outro lado, do alto do penhasco de Micmais, Nirim e Azel assistiram a tudo. Jefité havia defendido seus irmãos israelitas contra os estrangeiros amonitas, mas no final foi morto por aqueles mais próximos, os mesmos que ele havia defendido. O texto bíblico encerra: Jefité, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Ele foi o 8º juiz de Israel. Você ouviu Valente, uma série bíblica baseada na história de Jefité, protagonizada por Humberto Pereira. Final.